Somos vozes de um legado de vitória. Vitória em Cristo. 35 anos com o pastor Silas Malafaia. Olá, olá, minha gente, a paz de Cristo para todos. Hoje um programa muito especial e diferente. Especial e diferente. Eu vou fazer uma entrevista daqui a pouquinho com o que eu considero, né, o mais profundo pregador da Palavra de Deus no Brasil. E eu vou fazer uma entrevista com ele porque, assim, uma coisa assim, emocionante, né? É uma legenda na Igreja Evangélica Brasileira, o pastor Gesiel Nunes Gomes, lançando uma Bíblia, e ele vai também pregar no programa aqui hoje. Quente. Então, chama o pessoal aí pelas redes sociais, pega seu telefone, fala com a turma aí, o programa muito quente, vai ser muita bênção, ok? Já eu volto. Bem, minha gente, você que está chegando aí agora, eu estou aqui com o pastor Gesiel Nunes Gomes. Ele é uma legenda na Igreja Evangélica Brasileira, foi meu professor no seminário. Pastor Gesiel tem 57 anos como ministro do Evangelho e há 65 anos é pregador da Palavra de Deus. Acho que tem alguma coisinha. Como a gente diz, tem algum café no bule para dar para a gente, não é isso? Eu considero o pastor Gesiel como o mais profundo pregador das Escrituras que nós temos no Brasil, até hoje, com todo respeito a todos os pregadores. E eu estou falando isso aqui diante dele porque eu aprendi, pastor, que depois de um certo tempo, elogio não incha e nem crítica faz o cara ficar murcho, né? A maturidade permite a gente ouvir coisas e entender que tudo é para a glória de Deus. Mas é uma honra e um prazer ter o senhor aqui. Muitíssimo obrigado, pastor. A honra é toda minha de poder estar ao seu lado. Bem, nós estamos aqui e o programa eu falei que é diferente por dois motivos. Eu não abro aqui meu programa, para bem da verdade, eu estou há 35 anos e 6 meses no ar. E fora aqui, o digno irmão aqui pregar, eu já abri para pregar aqui o Dr. Miles Monroe, que pregou uma mensagem que eu coloquei aqui, Dr. Samuel Chand, que eu também coloquei uma mensagem dele aqui no meu programa, não porque os outros não tem esse... Eu louvo a Deus que no Brasil está lotado de grandes pregadores melhores do que eu. Mas, como Deus me deu essa tarefa, então eu estou cumprindo essa tarefa. Mas eu vou abrir hoje, porque o pastor Gesiel vai pregar uma mensagem interessantíssima que ele pregou na 7ª Slavec, o que Deus ajuntou não separe o homem. E você vai pensar que é uma coisa e é bem outra, mas vou deixar você descobrir. Vamos ter 2 sábados que vamos colocar a mensagem. Mas eu trouxe o pastor Gesiel porque nós estamos tendo a honra, o prazer, a satisfação, porque é uma honra para mim, pastor, e para a editora Central Gospel, editar uma Bíblia que é um trabalho, acho que mais de 40 anos, se eu não estou enganado, de pesquisa. A Bíblia para líderes e pregadores Gesiel Gomes. É uma Bíblia de estudo e eu gostaria que o senhor falasse qual é a proposta dessa Bíblia, o que ela traz, qual a contribuição que ela traz, que eu acredito que todos nós fomos convidados a pregar. Ser pregador não é uma coisa para pastor. Tem gente que falou em pregador, então não é para mim. Isso aqui é uma Bíblia para todo aquele, porque pregar é uma ordenança. Então você tem que entender alguma coisa para ajudar você a desenvolver a pregação que Jesus ordenou que todos nós fôssemos pregar o Evangelho. Eu vou deixar o pastor Gesiel falar sobre essa Bíblia espetacular que nós estamos lançando aqui no programa hoje. Pastor Silas, a dificuldade realmente que as pessoas têm quando ouvem falar de ser ou não ser um pregador é porque a palavra pregar, na verdade, significa proclamar. Muitas pessoas, quando ouvem falar pregar, acham que tem que ter o microfone na mão. E pregar é comunicar, é distribuir a palavra. Desde a minha juventude, Deus me deu a oportunidade de estar colecionando anotações. Meu pai foi um homem que leu a Bíblia 260 vezes. Repete. Eu conheci seu pai. Meu pai leu a Bíblia 260 vezes
por dentro, de Gênesis Apocalipse por dentro. E ele injetou na minha alma esse amor, esse apego à palavra de Deus. E desde o princípio, sempre tive o hábito de ler a Bíblia e fazer anotações, ouvir e também fazer anotações de que eu vi. Estas anotações foram se acumulando ao longo dos anos. Eu descobri muito cedo na minha vida de pregador que o momento mais difícil para quem vai pregar o Evangelho, para quem vai estudar a Bíblia, é aquela descoberta inicial do assunto, do tema que Deus quer dar. É esta a especialidade da Bíblia, oferecer aquilo que eu chamo de sementes. Você lê um versículo e acha que não contém nada. Se alguém lhe der uma saída, uma semente, daí você pode desenvolver. Esta é a característica fundamental dessa Bíblia. Fora isto, curiosidades bíblicas. Por exemplo, só para citar um exemplo. É bom. O homem que teve 3 nomes da Bíblia, quem foi? 3 nomes. Foi Jacó. Quando ele nasceu, seus pais lhe chamaram de Jacó. Mais tarde, o anjo lhe chamou de Israel. E ele mesmo disse para o seu pai, eu sou Esaú. Coisas como esta estão na Bíblia. Talvez umas 800, umas 900 curiosidades dessa natureza. Olha aqui. E as sementes são 3.000. Tem alguma, então, 3.000 sementes, Sim. né, para poder ajudar É. a pessoa a descobrir aquele início, o que esse versículo tem que eu posso desenvolver aqui uma mensagem, que eu possa desenvolver uma temática. Esse é o objetivo. O ponto de partida. O ponto de partida. Porque não é dar a mensagem. Não. Porque se você tem o esboço completo, é até difícil isto, porque você está pregando o esboço completo, e esse esboço eu conheço. Mas uma semente você tem a liberdade de desenvolver como o espírito, então tem a sua característica. Ah, que bacana. Então, quer dizer, a pessoa, o senhor está dando uma dica para que o indivíduo desenvolva ele mesmo. Né? Porque é muito fácil, né? O outro gemeu 3, 4, 5, não estamos criticando isso, né? 3, 4, 5 meses para preparar alguma palavra, aí a pessoa vem e a comida está pronta e não quer impregnar nada, quando Deus tem uma revelação para uma pessoa que não tem para mim, muitas vezes também não tem para o senhor. Perfeito, exatamente. Não é verdade? Sim. Fora isso, tem mais alguma coisa que é essa Bíblia. Nós estamos aqui, quero lembrar, nós estamos lançando aqui no programa de hoje a Bíblia de Estudo para pregadores, para líderes, Gesiel Gomes. Fui eu. Ele não queria colocar o nome. Eu falei, pastor, o nome não é para mostrar que o senhor alguma coisa, você não precisa disso. Ele veio com o nome, eu falei, não. O nome é exatamente porque é uma Bíblia que representa o seu estudo para as pessoas codificarem, porque o senhor não é um ilustre desconhecido. O senhor é um ilustre conhecido como pregador e como ensinador da palavra. Então, a sugestão do nome ele nem queria. No início, o pastor Gesiel relutou, falando, não. O senhor vai me desculpar, mas essa aqui é comigo. Tem que ter seu nome para as pessoas codificarem, não é? Que é o senhor, já que o senhor, conhecidíssimo, não é? No movimento pentecostal e em outros movimentos também, e no mundo, mas as pessoas têm no pastor Gesiel como um ensinador e como um pregador. Fora isso, tem mais alguma coisa que a Bíblia apresente para as pessoas, que ela contribui de alguma outra forma? Entre os 2 testamentos existe um apêndice com algumas informações muito especiais. Por exemplo, uma relação específica de nomes de Cristo. E a pedido, com uma insistência de um amigo, estão incluídos alguns dados biográficos. Eu sempre me neguei totalmente, porque acho que a minha vida não tem nenhum significado especial. Mas coletar alguns dados e pessoas vão ter alguma ideia, por exemplo, como foi que aconteceu que eu me tornei um pregador. Meu pai... Bom, vamos deixar a surpresa aí para poder estar lá na Bíblia. Mas eu creio que tanto eu como o pastor Gesiel, nós agradecemos os nossos pais, a importância da influência que um pai exerce sobre um filho. E aproveitando, dizendo, não abra mão dessa influência de conduzir o seu filho, né? Ensina a criança. Pastor Gesiel era criança como eu. Criança, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos ensinar. Pastor, como eu disse aqui, o pastor Gesiel, como um profundo pregador das Escrituras, um profundo ensinador, são qualificações que não se encontram, não é? Porque, como o pastor definiu que pregar é proclamar, né? Ensinar
já é um outro, sim. já é um outro nível, né? Você pode pegar, trazer até uma instrução, mas um ensino profundo de algo que está revelado naquele texto, isso não é para qualquer um. Isso não é uma coisa fácil. Tem uma revelação de Deus, tem também uma experiência, tem uma busca, não é? Porque tem gente que pensa, pastor, que a pregação é uma coisa que, assim, acontece. E não é. O que o senhor pode dizer? Porque pastor, tem tanta gente. Eu queria ser como o pastor Gesiel, eu queria pregar como o Cláudio Duarte, como o Silmar Coelho, eu queria pregar, né, como o Gilvan Rodrigues, eu queria pregar como grandes pregadores que nós temos aí no país. O que o senhor pode dizer para esse pessoal? Em primeiro lugar, cada um é um. E é uma tolice que alguém querer ser alguém, porque Deus só tem um tipo para cada obra que ele quer realizar. Agora, Deus nos fez com duas mãos, e o pregador do evangelho precisa usar as suas duas mãos fundamentalmente. Isso é uma linguagem parabólica, mas é muito eficaz. Com uma mão serve para nós irmos para baixo, cavar, buscar o que Deus já revelou para outras pessoas. Isso nós chamamos de investigação. O pregador que não investiga, ele não dispõe de elementos nenhum. Todas as pessoas querem, quando ouvem uma palavra, saber de alguma coisa que não ouviram antes, de alguma coisa que não lhes estava bem clara e que finalmente se tornou fácil de assimilar. A mão que vai para baixo é a mão que investiga, mas existe uma outra mão. A mão que vai para cima é a mão que busca a revelação. O segredo da eficácia na pregação é essa conjugação. Se a pessoa somente busca aquilo que já existe, a investigação, ele se torna, na verdade, um teórico na exposição da palavra. Agora, se ele busca somente a revelação, ele pode se tornar um pouco fanático. Essa mescla faz com que nós recebamos a palavra com precisão. A investigação e a revelação. Agora, quando a investigação e a revelação se encontram, o pregador precisa de um terceiro elemento, a inspiração, sem a qual você não consegue também sucesso. Aprenderam aí, meu filho? Recebeu a aula aí? Recebeu? Revelação, não é? A investigação e a inspiração, né? Para você pregar. Agora, para o indivíduo pregar o evangelho, para as pessoas, naquele sentido de proclamar o evangelho, alguém diz, não, tá bom, pastor, o senhor está falando de alguém que vai ministrar, não é? Mas uma pessoa que está proclamando o evangelho, o que o senhor dá? Que ferramentas? O senhor vai dizer, não, as mesmas ferramentas. Você tem que investigar, você tem que pedir uma revelação, mas em algo prático, para quem está evangelizando, qual é a instrução que o senhor dá? Em primeiro lugar, conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus e não existe alternativa para ela. Por exemplo, quando eu estou comentando o primeiro conto de Jesus com Simão, Jesus disse assim, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. Não precisa ser um teólogo para entender este versículo. Agora precisa da graça para explicá-lo. Em 1 minuto, Jesus disse 3 coisas para Simão. O teu passado, tu és filho de Jonas. O teu presente, tu és Simão. O teu futuro, tu serás chamado Pedro. Aí está a mensagem. Esta é a noção básica. Agora, o que existe hoje de complicado no púlpito, pastor Silas, é que as pessoas acrescentaram um quarto elemento. Eu falei, o senhor repetiu, investigação, revelação e inspiração. Eles incluíram um quarto que Deus não aprecia, especulação. Pregador do evangelho não precisa de especular. Eu vou colocar com muito respeito um quinto. Um quinto. Manipulação. Porque isso para mim, e lamento, pastor, isso é uma vergonha no movimento pentecostal. Porque manipulação, quem se utiliza, lamentavelmente, é aquela história. Se o povo não estiver dando glória a Deus, não estiver pulando, não tiver uma êxtase espiritual, acho que a minha mensagem não presta. Então, eu tenho que acabar manipulando as pessoas para que elas possam vibrar, então fica uma coisa artificial e não do espírito. Quando a pregação do evangelho atinge a emoção, é extraordinário. Agora, quando termina de ouvir, termina a emoção. Quando atinge o entendimento, ela... Perfeito. Prossegue. Ela prossegue. E é preciso isso, mensagens das quais a pessoa pode se lembrar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos depois. E é uma característica sua, falar palavras que podem se lembrar mais tarde, alguns anos depois. A gente tenta, eu como não tenho essa profundidade na palavra, eu tento, né, porque foi meu pai que me treinou, então eu tento citar a Bíblia
não citar, vai citar versículo. Isso eu não estou, né, garoto de escola dominical disputando o texto da Bíblia, mas citar versículo que me ajude a explicar aquilo que eu estou desenvolvendo. Eu gosto de me respaldar, porque tem homens que têm uma profundidade de poder arrancar do texto uma série de coisas e daquilo, da temática que ele está desenvolvendo. Então eu aprendi o seguinte: como a Bíblia ela tem uma autoexplicação dela e ela é a palavra de Deus, ela é profunda, ao citar, ao fazer uma conjectura, ao fazer um argumento, quando eu cito a palavra, eu estou me respaldando nela e ela é a fonte de fé fenomenal. E como já se disse anteriormente, o maior comentário da Bíblia é a própria Bíblia. Agora, uma coisa interessante nessa Bíblia, haverá muito mais material sobre o Novo Testamento do que sobre o Antigo. Por quê? Porque o Antigo é impenetrável? Não. Há uma observação a ser feita. Ultimamente, os pregadores já não querem mais falar sobre o Novo Testamento. É como se estivesse esgotado. E há pessoas que acham que se um pregador é, por exemplo, famoso e ele prega sobre um texto muito conhecido, parece que ele está descendo. E é exatamente a ideia que nós contraremos aqui. Nós vamos descobrir nos evangelhos, por exemplo, algumas mensagens tão novas e são verdadeiramente revolucionárias. Essa é uma característica dessa Bíblia. Quando chega, por exemplo, do Evangelho de São João, nós temos tanto material, tantos cimentos em João, que é preciso voltar a isto. A Bíblia não envelheceu. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui hoje lançando a Bíblia para pregadores e líderes, Gesiel Gomes. Como já falou, ele aqui é uma Bíblia diferenciada, não é uma Bíblia devocional, é uma Bíblia de estudo. É bom você entender, porque tem gente que bota a Bíblia de estudo e é um devocional que tem lá. Certo? Isso até é para enganar, para aumentar o preço de Bíblia e tal, e é vergonhoso esse negócio. E também não é um comentário, porque para que fazer mais um comentário da Bíblia se nós temos o Matthew Henry? E tem outros, né? E outros tantos que comentam versículo por versículo. Adam McCarthy, por exemplo. Você, o pastor não é Bíblia de comentários de textos. Ele já explicou aqui. Queria até que o senhor repetisse, tem gente que entrou aí agora. Qual é o objetivo principal da Bíblia de estudo para pregadores e líderes, Gesiel Gomes? Criar no leitor da Bíblia um novo apetite pela palavra à medida que ele descobre que qualquer versículo da Bíblia pode produzir uma mensagem, primeiro para o seu próprio coração e depois para os outros. Não existe um grupo seleto de versículos que contém mensagens. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Só precisamos descobrir as sementes que estão escondidas em cada texto, em cada versículo. Você vai amar muito mais a Bíblia depois que ler. Então, esse é o objetivo. Nós estamos fazendo o lançamento aqui dessa Bíblia. O valor dessa Bíblia é R$ 139,90 e você pode pagar em 6 vezes de R$ 23,31 no cartão, ok? O valor é R$ 139,90 e você paga em 6 de R$ 23,31 em cartão. Você pode entrar em contato conosco no 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. Também você pode acessar, não é, o site da editora Central Gospel, editoracentralgospel.com, e você pode adquirir. Nós temos lojas parceiras, tá bem? Que também tem essa Bíblia. Nós temos os revendedores da Central Gospel. Agora, prazo, cada um dá o que pode, tá certo? Então, nós estamos lançando aqui a Bíblia de estudo para pregadores e líderes. Pastor Gesiel Gomes, não tem pastor, é Gesiel Gomes que está no nome dele. Uma Bíblia interessantíssima, diferenciada, que vai abençoar você. Entre em contato conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta poderosa na casa daqueles que amam a palavra e querem compartilhar as verdades da palavra de Deus. Então, entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. Hoje, sábado, até 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, ou pelo site da editora, editoracentralgospel.com. Bem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma mensagem, a primeira parte de uma mensagem do pastor Gesiel.
Uma mensagem que ele pregou na Islavec, uma mensagem profunda, sensacional, que vai te abençoar profundamente, ok? Essa mensagem fica uma semana no site vitoriaemcristo.org. Ela fica uma semana. E no finalzinho do programa, eu vou pedir o pastor Gesiel para orar por você, orar pela sua família. Quem sabe o milagre, a cura, a porta aberta, a resposta de Deus. Ele vai fazer uma oração especial por você, pela sua família, no finalzinho do programa. Então, vamos lá? Vamos à mensagem. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles. 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 Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Abra a Escritura Sagrada neste momento. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Como foi dito ontem, pelo pregador da noite, pelo ensinador da noite, pelo mestre da noite, não se está falando apenas para estes milhares que aqui estão. Está se falando para uma multidão muito grande que está por trás desses que aqui estão. E haverá uma reprodução muito profunda dos conceitos, das ideias, das palavras, das mensagens. Eu espero em Deus, de todo o meu coração, que não se diga nenhuma palavra desta tribuna, nesta Islavec, que não possa ser reproduzida depois. Para que o Senhor se glorifique em todas as coisas. Quantos dizem amém? Amém. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos capítulo 10, versículo de número 9. Eu peço encarecidamente às vozes femininas que sejam ouvidas agora o mais bonito que puderem, porque depois vêm os homens. As vozes femininas, Marcos 10, 19, 1, 2, 3. Aí vem os homens agora, as vozes masculinas. Por favor, o mesmo versículo, 1, 2, 3. Todos nós conhecemos este versículo. Todos nós já o lemos muitas vezes. E principalmente nós já ouvimos este versículo muitas vezes citado em cerimônias de casamento. Não é o caso. Mas é um versículo. Está na Bíblia. E foi esta porção que Deus pôs no nosso coração para nortear o que vamos ministrar aqui esta tarde. Eu gostaria de lembrar por primeiro um versículo que acabou de ser citado pelo pastor Silas. Hebreus 4 e 12. Hebreus 4 e 12. Eu vinha conversando ontem do hotel para cá com um grupo de amigos. Estava dizendo a um deles que eu tenho um carinho especial pela carta aos Hebreus. E eu disse para este irmão que eu penso que Deus ocultou o nome da pessoa que escreveu a carta aos Hebreus por causa da magnitude das revelações. E ele disse para mim, mas e Efésios? E a gente conseguiu, em 15 minutos, dialogar sobre isto e mostrar que Hebreus tem revelações mais profundas do que Efésios. Em Hebreus 4:12 está escrito, aí Deus não deixou conhecida para nós a identidade de quem escreveu, para que nenhum resquício de glória pudesse dirigir-se para essa pessoa.
Todos nós, pregadores, lemos um texto de Romanos, Colossenses e Efésios, principalmente, e depois tomamos 1 minuto ou 2 para exaltar a Paulo. Não penso que isto ofende o Espírito Santo, mas exaltamos a Paulo. Quando lemos Hebreus, não sobra para ninguém, só para Deus, só para o Espírito Santo. É na carta aos Hebreus que está escrito que Jesus foi coroado uma segunda vez, coisa que Paulo não menciona, senão muito pouco transparentemente. Em Efésios ele disse, o escritor da carta aos Hebreus diz que que Jesus foi coroado de glória. Todo mundo sabe que Jesus é coroado de glória por todos, eternidade, para todo sempre. Nunca houve uma época na história em que Jesus não estivesse coroado de glória. Mas depois que ele subiu aos céus, fim do seu processo sacrificial de redenção, não é que ele recebeu uma outra coroa, uma segunda coroa. E escreveu esse homem, essa pessoa que escreveu aos Hebreus, disse, agora nós vemos, porque antigamente ninguém podia ver. E antigamente ninguém podia ver porque não havia acontecido. Mas disse, vemos, pois, agora, não antes, vemos, pois, agora coroado de glória, porque sempre foi, e de honra, porque acaba de ser. Jesus foi coroado com uma coroa de honra no céu. A honra de haver sido o primeiro homem a vencer Satanás. A honra de haver sido o primeiro homem que teve a possibilidade de destruir o destruidor. Por isso, ele vai receber o nosso aplauso agora. O escritor da carta aos Hebreus diz, porque a palavra de Deus é mais penetrante, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Diga comigo, povo de Deus, por gentileza, espada alguma de 2 gumes. Todos nós amamos as palavras da Bíblia, todos nós amamos os conceitos da Bíblia, todos nós amamos as verdades da Bíblia, mas entre verdades, conceitos e palavras há uma diferença. Existem muitos pregadores que são especializados nos conceitos da Bíblia. Existem muitos pregadores que são especializados nas declarações gerais, generalizadas da Bíblia. Mas também é preciso dar atenção às palavras da Bíblia, uma a uma. E aqui diz, espada alguma de 2 gumes. Nós pregamos sobre palavra, pregamos sobre a palavra de Deus, pregamos sobre espada, pregamos sobre eficaz, pregamos sobre penetrante, mas não pregamos sobre 2 gumes. Está escrito 2 gumes. Será que um destes gumes nós poderíamos chamar de verdade original? Talvez. O primeiro gume é a verdade original, a verdade primitiva da Bíblia. Você lê o versículo. O que Deus ajuntou não separe o homem. Verdade original. O que Deus ajuntou não separe o homem. É aquilo. É uma verdade explícita. Mas nós vamos descobrir que depois de lermos a Bíblia e encontrarmos a verdade original, a verdade matriz, a verdade explícita, nós vamos descobrir que em seguida, no mesmo texto, se encontra uma verdade implícita. No mesmo texto se encontra uma verdade derivada, ela é derivada da original. Daí vem as 2 possibilidades maravilhosas de entender a Bíblia. Uma, pela interpretação. Interpretação é o exame literal de um texto, tendo em vista a sua verdade original, sua verdade explícita. Mas depois vem a aplicação, que não está explícita, mas está implícita. Que não é uma verdade original, mas é uma verdade derivada. E verdade original é tão verdade quanto verdade derivada. Não estou falando de absoluto e relativo, estou falando de original e derivado. Partindo desse princípio, eu vou usar para este versículo não a verdade original, não a verdade explícita, que diz respeito, pelo contexto, a casamento, a união entre homem e mulher, a única bíblica. Pois bem, mas quero usar então uma verdade implícita. E uma diferença muito
que nos deixa muito à vontade, nós pregadores, é que se nós estamos expondo ao povo a verdade explícita, nós somos obrigados a buscar o contexto. Se nós estamos desenvolvendo um sermão, uma mensagem, um estudo, uma palestra sobre a verdade original, somos obrigados a recorrer ao contexto. Mas se nós queremos usar uma verdade implícita, nós somos liberados do contexto e vamos usar só aquele texto. É isto que eu vou fazer esta tarde. Esquecer mulheres, esquecer homem, esquecer casamento e lembrar do que está escrito aqui. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora nós vamos buscar uma verdade implícita neste texto explícito. O texto explícito diz, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E o implícito? O implícito é o seguinte, o que Deus separou, o homem não ajunte. Se o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não pode ser separado, por que pode ser unido o que Deus separou? E a ideia central que está na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e eu quero comunicar esta tarde, é a seguinte. Nós, pregadores e líderes na obra de Deus, precisamos estar vigilantes para nós não separarmos o que Deus uniu. Nós, pregadores, precisamos ser muito cuidadosos para não unirmos o que Deus separou. Vamos aos fatos. Eu só preciso dividir esta mensagem em 2 tópicos. Beleza, né? Primeiro, eu vou falar sobre 5 verdades, 5 separações feitas por Deus, que nos pode unir. E depois eu falo de 5 uniões que não se pode separar. O que o tempo der, a gente falará. Não preciso correr, mas vou caminhando. Vamos lá? Quantos querem ir comigo nessa caminhada? Digam amém. Se você está pronto, diga, eu estou. Então vamos lá fazer uma declaração de fé. Diga o seu nome lindo. Eu vou dizer o meu baixinho aqui, para você não copiar, a não ser o pastor Gesiel Lima. Vamos lá falar. Diga o seu nome. Gesiel, prometo que eu não vou separar o que Deus uniu. Mas eu não vou unir o que Deus separou. Eu tenho procurado descobrir na Bíblia quais foram as coisas que Deus separou. Que eu começo pela verdade implícita, para que termine pela explícita. E encontrei alguns textos claramente declaratórios daquilo que Deus separou. Há centenas de textos sobre separação feita pelos homens. Não é o nosso caso. Jesus não disse que é para não separar o que Deus uniu. Que não é para separar o que o homem uniu. É para não separar o que Deus uniu. O que existe de gente defendendo casamentos feitos pelo diabo. Casamentos feitos pelo homem. Casamentos feitos por padrinhos. Casamentos feitos por dinheiro. Querendo que Deus confirme algo que ele não firmou. Confirmar é firmar a segunda vez. Mas não é o assunto. Bom, vamos ver a primeira grande separação que Deus fez na Bíblia. E nós não podemos unir o que Deus separou. Gênesis capítulo 1, versículo de número 4. O fato de estarmos lendo agora Gênesis capítulo 1, versículo 4, sugere o quê? Que essa ideia de separação é antiga. Que essa ideia de separação, ela é anterior a muitíssimas outras grandes decisões de Deus. Gênesis 4 diz assim: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu venho esta noite dizer a estes milhares de pessoas que nos ouvem aqui, ali, além, que nós precisamos ser cuidadosos. Há uma pressão do inferno sobre nós para que nós misturemos a luz com as trevas, mas Deus disse, não pode unir, porque eu separei.
Isto é extremamente abrangente. Nós não podemos unir a luz da sabedoria com as trevas da ignorância. Nós não podemos unir a luz da verdade com as trevas da mentira e do erro. Nós não podemos unir a luz da santidade com as trevas das abominações. Caia sobre nós nesta tarde um temor profundo de Deus e um respeito pela atitude dele em separar a luz das trevas, e não vamos permitir que a luz volte a se unir às trevas jamais, porque Deus, desde Gênesis 1:4, separou a luz das trevas e hão de estar separadas por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à segunda separação feita por Deus. Vamos para Gênesis. Vamos para o capítulo 1. No ato da criação, Deus estava querendo e separando. Você não tem que esperar que a pessoa tenha 1 ano de crente para começar a fazer uma disciplina de consagração. Ele tem que ser separado no ato da criação, da nova criação. Você não tem que pôr um regime de hibernação em alguém que está vindo para Cristo. Esperar um pouquinho, está muito verde, está muito fresquinho. Mais tarde a gente ensina os princípios fundamentais. Vai ser treva no meio da luz, porque não será luz no meio das trevas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: e disse Deus, haja uma expansão. Essa palavra expansão, dependendo da versão bíblica que você possua, pode ser expansão, pode ser espaço, pode ser firmamento. Muitas Bíblias estão usando firmamento. Não vamos discutir esta terminologia. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Esta é uma dificuldade que nós temos. Quando as coisas são muito parecidas, nós não as separamos. Mas é preciso discernimento espiritual para ver que certas coisas parecidas são muito diferentes. E há que separá-las. Não é verdade que se deva aceitar na igreja qualquer música, porque música é de Deus. Dizer que música de Deus não é verdade. Música de Deus é música divina. Música mundana não é música de Deus. Música do diabo não é música de Deus. Música da carne não é música de Deus. Música de Deus é música das águas que estão acima da expansão. Não me parece acertado que, a pretexto de querermos evangelizar os pecadores, tenhamos um bloco de carnaval evangélico. Isso é unir o que Deus separou. Jesus disse: o que Deus uniu, não separa. Verdade explícita. O que Deus separou, não una. Verdade implícita. Gênesis capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam acima. Líderes da obra de Deus deste Brasil, homens e mulheres que têm vindo aqui a esta Eslavec na esperança de receber de Deus, não dos homens, de Deus, através dos homens, claro, receber de Deus orientação, diretriz. Não esqueçamos de uma coisa: águas que são de cima não são águas que estão embaixo. Nós precisamos manter a nossa visão espiritual nítida e transparente
para que nunca percamos de vista a linha divisória que está separando as águas de cima das águas de baixo. As águas de cima, quando vêm para baixo, se tornam em dilúvio e são destruidoras. Elas não são destruidoras enquanto estão em cima, se tornam destruidoras depois que deixam de estar em cima para estar embaixo. E as águas que estão embaixo, pelo processo de evaporação, elas vão subir, mas só subirão se forem evaporadas. E há muita água querendo subir sem haver sido evaporada. E no processo de evaporação, sobe a água, mas não sobe a lama. O perigo de unir coisas que possuem dimensões distintas e agrupá-las como se fossem na mesma classe. Livro de Juízes. Está escrito que Axa foi interpelada por Otniel, seu querido esposo, porque o pai dela havia dado a eles em herança uma terra, por causa do ato heróico de Otniel. E disse: minha filha, fala com teu pai, porque a gente tem fonte aqui, mas nós só temos fonte embaixo, só fonte de baixo, e não está certo. E resumindo, diz a Bíblia que Axa foi lá e disse: meu pai, não estamos satisfeitos. As fontes de baixo, quando ocorre seca, elas se esgotam, mas as fontes de cima, elas não se esgotam. E diz a Bíblia que eles receberam de novo um brinde, um bônus, uma doação de Caleb. E aí sim, aí tiveram fontes superiores e fontes inferiores. Vá para a escola, estude o que você quiser, gradue-se da maneira que puder, empreenda todos os seus esforços. Agora, não ponha no púlpito água de baixo como se fosse água de cima. Esse povo que veio aqui não veio por causa das águas de baixo, ele veio por causa das águas de cima. A inspiração de Deus é algo maravilhoso, mas inspiração não é tudo para se ministrar a palavra. Esse livro que está conosco, para ele ser escrito, redigido, composto, ele precisou de 3 elementos: inspiração, revelação e iluminação. Normalmente nós gostamos da inspiração, porque a inspiração ela é audível, ela é perceptível. A inspiração. Todo mundo gosta de pregador inspirado, mas que adianta ouvir alguém inspirado se não é iluminado? E quanto tempo vai durar uma mensagem inspirada e iluminada se não é revelada? Águas de cima e águas de baixo. Todos nós estamos enxergando tudo aqui, porque está claro. É um ambiente aqui que está claro. Agora, se escurecer, se chegar à noite e apagar todas as luzes, nós não enxergaremos nada. E não precisa haver nenhum cego aqui, nenhum deficiente visual para não se enxergar nada. É que existem trevas por dentro e trevas por fora. Para o cego, tudo está escuro. Para o que tem bons olhos, tudo está claro. E só bons olhos é que discernem as águas de baixo das águas que estão em cima. Agora, quantos quilômetros mede o firmamento? Nem a ciência diz. E só não diz porque não sabe. Ele só não sabe porque Deus não vai passar isso para eles. E esta é a nossa luta. Há dias que parece que essa expansão tem apenas meio metro. E rapidamente nós conseguimos absorver o que Deus tem para nós. Mas às vezes parece que tem 200 quilômetros. E fica difícil chegar.
Uma mensagem nós podemos esboçar em 15 minutos, mas outras há que duram 6 meses. Depende do tamanho do firmamento. Depende do tamanho da expansão que nós tenhamos que romper. Agora, quanto mais longa é a jornada para alcançar as águas de cima, maior é o efeito salutar da obra que Deus faz. Porque tudo aquilo que não custa nada, não vale nada, não merece nada. Mas tudo aquilo que vale alguma coisa, nós sempre daremos a ela o devido valor, porque seu preço é valioso. Por isso se diz precioso, ou seja, de alto preço. Gênesis 1:14. Gênesis 1:14 diz: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Desde o 14º versículo da Bíblia, e tem mais de 31 mil. Desde o 14º versículo da Bíblia, Deus está dizendo: por favor, hein, dia é dia. E noite é noite. Noite é noite. E dia é dia. O melhor luar que exista não faz da noite um dia. Porque Deus separou o dia da noite. Mas também o eclipse mais forte que haja não faz do dia uma noite. Porque Deus separou o dia da noite. O novo nascimento significa, na linguagem bíblica, a introdução de um novo dia. E esta é uma causa muito difícil, muito torturante para todos nós, pastores, líderes, obreiros, homens e mulheres que estão fazendo alguma coisa da obra de Deus. Convencer as pessoas que chegam na igreja de que elas não estão mais na noite, elas estão no dia. A Bíblia diz que os que se embebedam, embebedam-se de noite. Está escrito, foi Paulo que escreveu aos Tessalonicenses. Pastor Silas saberia exatamente capítulo e versículo. Mas os que se embebedam, embebedam-se de noite. Porque embriaguez é próprio da noite. Nós, como líderes, não podemos nos embriagar, porque nós não estamos na noite, nós estamos no dia. E Deus fez separação entre o dia e a noite. Meu querido, você está aí ouvindo o pastor Gesiel Nunes Gomes. A primeira parte dessa mensagem extraordinária. Sábado que vem tem mais. Eu trouxe o pastor Gesiel e abri aqui para o pastor pregar. Ele fez uma Bíblia. Nós estamos lançando pela editora a Bíblia para pregadores e líderes Gesiel Gomes, que você pode adquirir. Tem mais algum dado da Bíblia, pastor, para informar? Perfeito. Aliás, uma surpresa, alguma coisa mais especial. Um sumário de teologia sistemática, com as suas principais divisões, estará naquele apêndice que eu me referi. Ah, muito bom, muito bom. Então, você pode adquirir essa Bíblia, pode pagar em 6 vezes, se você quiser, ok? Você paga em 6 de R$ 23,31, entre em contato conosco. É uma Bíblia espetacular que não deve faltar na sua casa. 0 operadora 21 21 87 7000. Ou pelo site da editora, editoracentralgospel.com, revendedores, lojas associadas. E eu queria também, daqui a pouquinho o pastor Gesiel vai fazer uma oração por você, pela tua família, pela tua vida. Já, já. Bem, queridos, eu vou aproveitar aqui a presença desse homem de Deus, do pastor Gesiel, para encerrar esse programa intercedendo por você. Pastor Gesiel.
Pai querido, há 3 razões pelas quais estou orando agora em favor dos telespectadores. Primeiro é porque Tu és Deus, e Tu és Deus, Tu és capaz de fazer tudo. Segundo, porque a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e está disponível para atender nossas necessidades. Terceiro, porque eu sou testemunha do que Tu tens feito ao redor dos anos. Em nome de Jesus, pedimos-Te agora, Senhor, que alcances cada vida, cada pessoa, cada lar, cada necessidade. Os enfermos sejam curados, os tristes se alegrem no Senhor, e aqueles que têm problemas pendentes sejam solucionados por Ti. Estende Tua mão amiga, Tua mão poderosa, aquela mão que é capaz de fazer o impossível. Em nome de Jesus, ministra pessoalmente Tua bênção aos Teus filhos, aos Teus servos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, na semana que vem, a segunda parte da mensagem, eu vou dar 30 segundos para o pastor Gesiel dar uma palavra para a gente fechar o programa. Muito obrigado, pastor. Obrigado por o senhor confiar na nossa editora. O senhor tinha tantas editoras melhores do que a nossa para lançar um sonho seu de mais de 40 anos de pesquisa da palavra de Deus, e aprove a Deus e ao senhor lançar a Bíblia de Estudo para Pregadores e Líderes, Gesiel Gomes, pela editora Central Gospel, que é uma honra e um prazer para nós. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e te usando, como sempre, cada vez mais para a glória dele. Vou dar aqui 30 segundos, 40 para o final do programa, para ele deixar uma palavra para você. 2 palavras, então. Primeira, o tributo da minha gratidão ao pastor Silas Malafaia por haver decidido aceitar este desafio de lançar a Bíblia. Número 2, a minha gratidão antecipada àqueles que hão de adquirir a Bíblia, e eu lhes dou uma palavra de confiança que o Senhor os fará exuberantes no exame da palavra do Senhor, e serão todos recompensados por estarem manuseando alguma coisa que representa uma devoção ao livro sagrado. Bênção de Deus para todos, agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.